O diabo é o seu inimigo. Pessoal, quantas pessoas hoje, nesse dia de hoje, foram vítimas da ação destrutiva do diabo? Quantas pessoas hoje ele atacou? Quantas pessoas hoje ele destruiu? Quantas pessoas hoje ele fez morrer? Ele fez alguma coisa contra várias pessoas hoje. E todas essas pessoas sofreram nas mãos dele. Porque é assim que ele age. Contra o ser humano. Que pode ser você, eu e qualquer outra pessoa. Porque nós, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos alvos dele, porque ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. E isso sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Então, dia após dia, várias e várias pessoas em toda a face da terra são atacadas por esse inimigo, que é o diabo. Ele está aqui na terra, ele foi lançado para esta terra, onde nós vivemos. Ele e todos os demônios com ele. E eles estão por aí, fazendo muitas vítimas. Muitas pessoas são atacadas por ele todos os dias, com o objetivo de que essas pessoas sejam destruídas, atacadas, sejam corrompidas, sejam pervertidas. Ele, para fazer isso, ele traz para as pessoas a criminalidade, tráfico de drogas, prostituição, corrupção, magias, heresias, religiões, seitas, vários enganos, várias mentiras, riquezas, o amor do dinheiro, coisas terrenas. Ele leva as pessoas a se envolverem em negócios desta vida. Ele leva as pessoas para a idolatria. Ele leva as pessoas para o ateísmo, para o culto de si mesmo. E várias outras coisas que contribuem para a destruição das pessoas. Porque essas coisas nas quais o diabo consegue enredar e envolver as pessoas é para destruí-las. E elas são destruídas por isso, dia após dia. Cada vez mais elas vão sendo arrastadas por essas coisas para a ruína e perdição. É assim que acontece. Esse é o objetivo dele. Ele está tendo êxito em fazer isso há muito tempo. Porque ele é o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele quer acabar com você e comigo. Dia após dia. Ele nos ataca, ele está ao nosso derredor, sempre procurando nos destruir. Esse é o objetivo dele. Porque o diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário. E nós temos que nos conscientizar disso. Temos que parar de dar lugar ao diabo, como muitos já fizeram, a ponto até mesmo de venderem suas próprias almas para ele, em troca de fama, em troca de fortuna, de dinheiro, de ser uma celebridade, alguém famoso, enfim. Isso acontece no mundo. E quando isso acontece, o diabo fica satisfeitíssimo, porque a pessoa que faz isso não sabe ou não percebe que está fazendo uma coisa que vai contribuir para a sua própria destruição, para a sua própria morte. E quando essa morte acontecer, o diabo vai aplaudir, satisfeito por ele ter conseguido destruir aquela vida. Que a pessoa que foi destruída nem percebeu que o diabo era inimigo delas, ou dela. Enfim, porque ele cega o entendimento da pessoa para que ela não enxergue isso, para que ela não enxergue, não perceba isso em tempo algum.
Então, esse é o grande erro das pessoas, pensar que o diabo é bonzinho. Eles fazem pactos e alianças de maldição com ele e acham que vão ficar numa boa, mas não sabem que o que eles estão fazendo dessa forma é para que o próprio diabo as destrua, as faça morrer. Esse é o objetivo de Satanás. E isso já vem acontecendo desde quando o diabo foi expulso do céu. E é isso que eu vou ler aqui agora. Porque talvez muitas pessoas não saibam, mas o diabo foi expulso do céu. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro de Apocalipse de João. São 2 versículos que eu vou ler aqui a respeito disso, para você entender um pouco sobre aquele que é seu inimigo, seu adversário, que é o diabo. Então está escrito assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o diabo foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, que hoje são os demônios. Então, eles vieram para a terra, onde os seres humanos habitam hoje. Eles estão aí. Eles foram lançados, expulsos do céu e vieram para a terra expulsos. Então, quando isso aconteceu, a partir do momento em que os seres humanos começaram a habitar na terra, ele já começou a atacar os seres humanos. Lá no jardim, com Eva, primeiramente, e depois Adão caiu também nesse engano. E assim, consequentemente, toda a humanidade ao longo da história até hoje, e vai continuar assim até o fim dos tempos, ele sempre tentando atacar os seres humanos, para fazer os seres humanos caírem em pecado, em iniquidades, em impiedades, e vão se afundando nisso cada vez mais. É assim que acontece na humanidade hoje. Essa é a realidade. Porque o diabo é o nosso adversário e ele faz de tudo. Ele arma situações, ciladas, armadilhas. Ele faz tentações. Ele coloca tentações na sua frente para que você, levado pela sua cobiça, possa ceder a essas tentações e cometer pecados. E quanto mais pecado você cometer, mais ele vai comemorar por ver a sua desgraça. Quando ele vê você caindo em ruína e perdição, ele comemora, ele aplaude. É isso que ele faz. Porque ele vê que as pessoas estão caindo nas armadilhas que ele colocou, nas ciladas. Muitas pessoas. Ao longo da história, aconteceu isso com muitas pessoas e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Essa é a verdade. Então, eu vou ler aqui o segundo texto, que diz assim: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo, que é nosso adversário, desceu até nós. Nós quem? Os seres humanos, as pessoas que habitam aqui. Desde o princípio até hoje, e vai continuar assim até o fim dos tempos. Ele desceu até nós. Desceu como? Cheio de grande cólera. Ou seja, ele desceu cheio de ira e raiva violenta. E essa ira e essa raiva violenta que ele tem, ele usa contra você, contra mim. Porque ele é o nosso inimigo. Então, ele quer acabar conosco. Ele é o nosso adversário. Ele quer acabar conosco.
E ele usa toda essa sua ira, essa raiva violenta, essa sua cólera, da qual ele está cheio, para atacar os seres humanos. Todos os dias ele faz isso. Então, ele diz aqui: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando ele desceu até nós, cheio de grande cólera, ele já sabia que pouco tempo lhe restava. Mas mesmo ele sabendo disso, que pouco tempo lhe resta, ele quer, nesse pouco tempo que resta, arrastar várias e várias pessoas com ele para a ruína e perdição, para o lugar onde ele vai ser lançado. Então ele faz de tudo para destruir as pessoas, para matar, para escravizar, para cegar o entendimento. Ele está fazendo isso até os dias de hoje, vai continuar fazendo para sempre. Porque ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Porque como ele já sabe que a sentença dele já está decretada e ele vai ser condenado, ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vai trabalhar incansavelmente todos os dias para levar o máximo de pessoas com ele. Porque ele é nosso inimigo, ele não quer ver o nosso bem, ele quer ver o nosso mal, a nossa ruína, a nossa perdição. Ele quer nos destruir. E é isso que ele está fazendo, dia após dia. E quanto mais vidas morrem incrédulas pela ação efetiva dele, cheia de ira e raiva violenta contra as pessoas, ele comemora mais e mais. Ele fica alegre, satisfeito, aplaudindo, porque ele está conseguindo fazer com que milhares de vidas morram sem Cristo Jesus, sem a salvação. E assim, quem morre sem a salvação em Cristo é perdição. É isso que acontece com essas pessoas. Então, essa é a realidade. O diabo, como diz aqui, ele é o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Todo mundo hoje, ou seja, todas as pessoas hoje são alvos da sua sedução. Ele seduz as pessoas. Ele seduz as pessoas com os pecados, com as iniquidades, com as impiedades, para que as pessoas pratiquem isso e sejam insaciáveis no pecado. Quanto mais pecado as pessoas cometem, mais elas estão na mão do diabo. Aí essas vidas ficam do jeito que o diabo gosta. Porque o diabo gosta de ver as pessoas sofrendo as consequências dos pecados que ele mesmo as seduziu a praticar. Essa que é a realidade. Porque nós somos, ou seja, o diabo é o nosso inimigo e ele age dessa forma, seduzindo as pessoas a praticarem a prostituição, a praticarem várias coisas erradas, várias coisas abomináveis, várias iniquidades, pecados, impiedades, várias mesmo. É assim que está acontecendo hoje. Então, tudo isso contribui para a própria destruição da humanidade, que se deixa seduzir pelo sedutor de todo mundo, pela antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele é o nosso adversário, nosso inimigo. Ele investe contra nós de forma muito pesada, de forma intensa, para destruir você e a mim também. Então nós temos que tomar cuidado com o diabo, que é o nosso adversário. Nós temos que nos precaver, nós temos que tomar algumas atitudes que possam fazer com que nós estejamos nos fortificando para ficar firme contra as ciladas do diabo, que são muitas. As ciladas do diabo são para nos destruir. E muitos têm caído nessas ciladas, ano após ano, dia após dia. É assim que acontece.
Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje, para que você possa entender de uma vez por todas que o diabo é seu inimigo, sim. É hora de você se conscientizar disso. Porque ele não quer o seu bem, ele quer o seu mal. Ele quer o seu mal, ele quer te destruir. Esse é o objetivo dele. E você tem que entender isso. Não fique pensando que ele é seu amigo, que ele é bonzinho, que ele é um anjo de luz. Não fique pensando nisso. Ele não é assim. A essência dele é mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, não caia nesse engano do pai da mentira. Fuja dele. Escape das suas ciladas. Fuja. Assim você vai conseguir se manter fora disso aí. Então eu espero que você consiga hoje escapar do diabo. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer também. Todos os dias. Todas as pessoas no mundo hoje que estão na face da terra, vivas, têm que fazer isso por si mesmas. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que isso aconteça com todas as pessoas e que todas as pessoas possam se conscientizar de uma vez por todas, para sempre, de que o diabo é o seu inimigo. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.